quando nos apresentam um Deus, apenas nos apresentam os deuses deles. Os nossos foram excluídos. O nosso Deus devia estar incluso nessa lista de deuses, do qual eu podia me afirmar como crente. Se os nossos deuses estivessem presentes nesta lista, se não tivessem sido extintos, eu não seria considerado ateu. Se um Deus é um Deus com D maiúsculo, como é que ele é extinto? Se os deuses africanos são deuses de verdade, por que eles foram extintos? Por que não existem? E por que não assinam nenhum Deus africano? É uma pena para mim ver ainda pessoas com escravidão cristã, africanos escravos do cristianismo, porque sim, isto é uma verdade. Há um discurso que se espalhou pela internet angolana nos últimos anos, discurso repetido por cantores, criadores de conteúdo, famosos, e todos eles dizem a mesma coisa. O cristianismo não é africano, é uma religião imposta. Os brancos, os europeus, os americanos trouxeram para a África e nos obrigaram a engolir isso tudo. E é por causa dele que a África está no estado em que está. Devemos voltar às nossas raízes, devemos voltar à nossa ancestralidade. Mas aqui entra o que ninguém diz: o cristianismo virou o alvo perfeito. Mas por quê? Porque a religião é emocional. Quando uma geração inteira está perdida, sem direção, ansiosa, culpar o cristianismo é muito mais fácil do que encarar a verdadeira origem dos problemas. Governos fracos, corrupção, desigualdade, educação precária e ausência de projetos nacionais. E é por isso que muitos atacam o cristianismo, não por convicção, mas por necessidade emocional. Eles precisam de alguém para culpar. E o cristianismo virou o alvo perfeito, porque é mais visível. Só que há um problema aqui, um problema enorme. Essa nova onda não está a devolver identidade, ela está a substituir fé por confusão e Deus por um vazio decorado com símbolos antigos. E isso é o mesmo que os ateus tentam fazer contigo. Eles tentam destruir Deus em ti, tentam eliminar a tua fé em Deus e depois te deixam assim. Não está a curar ninguém, está a alimentar um vazio emocional moderno com símbolos antigos que simplesmente não resolvem desafios de hoje. Transformaram o sofrimento histórico em argumento filósofo, revolta em religião e uma busca legítima por identidade em um produto digital. E de repente aparece uma geração inteira a pensar que a África vai resolver todos os problemas ou vai evoluir com rituais ou com espiritualidade do TikTok. Mas a pergunta que ninguém tem coragem de fazer, que é muito fácil, é: o que isso constrói? Que problema isso resolve? Que futuro isso oferece? Porque voltar à espiritualidade africana significa ignorar tudo que veio com o cristianismo e simplesmente voltar às danças e rituais pagãos. Vai ainda no interior do país e analisa aqueles que vivem com a famosa espiritualidade africana, porque não tem muita coisa lá e aqueles ainda seguem esse ritmo. Que tipo de evolução há por lá? Até onde é que eles chegaram? Até onde é que eles cresceram? Aonde é que eles foram com a famosa espiritualidade africana, com os famosos deuses que eles têm? Porque quando você vai nas zonas mais rurais de um país, você encontra um povo que segue uma cultura muito antiga. E olha que tipo de condições eles vivem, que tipo de evolução eles têm. Não há evolução nenhuma. Porque quando africanos venceram impérios, não foi por magia, foi por estratégia, organização, liderança, conhecimento. E nunca foi por rituais, foi por visão. É importante lembrar uma coisa que muita gente esquece. O cristianismo não chegou à África apenas com colonizadores europeus. Etiópia, Núbia e o Reino Antigo do Congo já tinham tradições cristãs muito antes da colonização moderna. Mas também é verdade que em várias regiões, colonizadores usaram instituições religiosas para impor valores, línguas e estruturas de poder. E mesmo com todas essas contradições, foi através de escolas missionárias e instituições cristãs que muitos países africanos deram os primeiros passos em alfabetização moderna. Em lugares como Ghana, Uganda, Malawi e Angola, grande parte das primeiras elites intelectuais, médicos, professores, advogados, veio dessas escolas. Isso não apaga os erros, claramente, mas mostra que a fé e a educação está bem construíram e não só destruíram. Mas essa narrativa é bonita, é espiritual, e é por isso que ninguém tem coragem de questionar. Mas eu vou questionar. Você segue esses vídeos religiosamente, cantores e pessoas na internet, os supostos guardiões da ancestralidade, falam do retorno às raízes, culto aos antepassados, reconexão. Eles dizem estar felizes e diferentes desde que se encontraram, e você bebe cada palavra como se fosse água sagrada. Eles repetem: houve colonização e as religiões nos foram impostas, que a África seria melhor sem isso tudo, então vamos lá. Existem muitos exemplos de África que nós podemos usar. Primeiro, Agostinho Neto. Médico, poeta, intelectual. Foi formado com base em ciência, política, medicina moderna. Quando liderou Angola, priorizou a alfabetização, saúde, organização estatal. Não recorreu a curandeiros para governar nada. Recorreu a médicos, professores e engenheiros. Nada de
espiritualidade africana. Patrice Lumumba, do Congo, estratega puro, negociava com belgas, lia a conjuntura global, compreendia interesses econômicos, não ficava aí a invocar espíritos, usava inteligência política e domínio diplomático. Mandume, um dos maiores símbolos de resistência, não derrotou colonizadores com rituais, danças ou espiritualidade africana, derrotou-os com tática militar, estratégia territorial, inteligência de guerra. Nenhum desses heróis precisou de discursos místicos para fazer história. Mas então, por que essas pessoas todas insistem nesse percurso, insistem em querer voltar para uma coisa que eles não conhecem, que eles não sabem e que não faria nada nas suas vidas? Porque emocionalmente eles estão feridos e psicologicamente a única resposta para isso, a única solução para isso é compensar com uma suposta identidade que eles nem sabem, têm ou se identificam. Supervalorizam o passado porque se sentem esmagados com o presente, usam a espiritualidade como anestesia nacional. Há uma diferença enorme entre resgatar a cultura africana e fabricar uma fantasia para simplesmente fugir do presente. Identidade é força, nostalgia idealizada é prisão. E quando você rejeita tudo que vem de fora, acaba rejeitando talvez aquilo que poderia te salvar. Enquanto vocês sonham com o passado e coisas que não vão fazer sentido na vossa vida atualmente, o mundo real segue adiante. O verdadeiro crime dessa retórica espiritual é simples. Ela te dá a ilusão de movimento enquanto te mantém parado. E é muito óbvio ver, falam como se estivessem libertando o continente com palavras, mas vai até os mesmos e lhes pergunta: o que é que construímos? Quantas invenções significativas saíram daqui e mudaram a história do nosso país? Nada, absolutamente nada. E esse é um mecanismo perverso. Parece luta, mas é fuga. Parece consciência, mas é estagnação. Enquanto discutem-se o nome de Deus em Zâmbia, Munha ou Zame, vejam o que o mundo está fazendo. O Vietnã transformou-se num centro global de eletrônica e manufatura. A Samsung produz mais de 50% dos seus smartphones lá. Criaram parques industriais gigantes e atraíram Intel, Apple e a Sony. O Ruanda tornou-se referência africana em gestão pública, tecnologia e inovação. Usa drones para entregar medicamentos e sangues em zonas rurais. Construiu a primeira fábrica de smartphones de África. A Singapura, sem recursos naturais, virou potência em educação, portos, finanças e tecnologia. É um dos países mais avançados do planeta, tudo com disciplina e planeamento. Os Emirados Árabes criaram uma economia baseada em inovação, engenharia e visão estratégica. Tem programa espacial e enviaram sonda para Marte. E claro, construíram o Dubai em 40 anos. E nós, quantas fábricas construímos com espiritualidade ancestral? Quantas tecnologias nasceram dos rituais? Quantos sistemas educacionais? Nenhum. Querem tanto voltar às origens, rejeitando tudo o que veio de fora, sendo que tão vazio. E esse panafricanismo espiritualista virou um culto, e como todo culto, tem hierarquia. Quem veste mais roupas tradicionais é mais africano. Quem sabe mais dos provérbios antigos é mais consciente. Quem rejeita mais o ocidente é mais puro. Quem sabe mais do passado é melhor. Mas em termos de evolução, nada. Em termos de criação, nada. Produziram o quê? Nada. Ninguém produz nada. É energia de uma geração inteira desperdiçada. As maiores revoluções em África não aconteceram por causa de rituais e espiritualidade. O mundo espiritual existe, claramente, mas só focar nisso faz os angolanos não construírem nada. Os próprios líderes africanos não construíram nada com rituais, até porque não foi ritual que tirou os colonizadores dos países. E aqui está o segredo que as pessoas escondem. Quem realmente ama a África não tenta recapturar o passado, constrói o futuro. Engenheiros, médicos, cientistas, estrategistas, empreendedores, esses são os que farão alguma mudança aqui. E nenhum deles se faz grande com rituais e discursos espirituais. Eu acho que o assunto não deveria ser voltemos às origens ou vamos voltar à espiritualidade, porque quanto mais vocês tentam ir buscar coisa que vocês não conhecem, o mundo evolui. E é por isso que a África é uma das maiores zonas turísticas que existem. É por isso que as pessoas se perguntam tanto: oh, em África tem isso, oh, em África tem aquilo, oh, em África, porque todo mundo aqui quer ser atrasado, todo mundo aqui quer ficar para trás, todo mundo aqui quer ir buscar coisas que já não se identificam com ela. E tipo, algo bonito nessa busca espiritual africana, porque nós precisamos saber o que é nosso. Porque realmente há uma luta no africano, há uma luta, há uma eliminação de muita coisa que tem a ver com os africanos, e a verdade é dura. Quem procura obsessivamente por uma autenticidade no passado perde o encontro com o futuro. O que honra a África não são mantras, rituais ou discursos inflamados ou visualizações sobre ancestralidade, nossos ancestrais e voltar no passado. O que honra a África são resultados. E se realmente quisermos alcançar resultados,
Não devemos olhar para trás, mas precisamos avançar, trazer engenharia, trazer construção, trazer desenvolvimento, educação. Coisas que vão nos tirar de uma posição para outra e transformar o povo em potência. O futuro não recompensa quem debate, espiritualidade recompensa quem constrói. A espiritualidade é importante quando ela tem a ver apenas com Deus único e simplesmente, e não com os obcecados por deuses, rituais, danças. O que vocês querem fazer é voltar para as macumbas de antigamente.